A região de Campo Mourão, uma das maiores produtoras de grão do estado, começou a colher o milho safrinha. Com isso, o escoamento da safra faz o movimento de caminhões carregados de grãos aumentar nas principais rodovias atendidas pela Polícia Rodoviária Federal em nossa região. O inspetor da PRF, Félix Ribeiro da Silva, faz um alerta. Exatamente, a gente sempre se preocupa, né, com o trânsito, né, com o aumento do fluxo de caminhões, e ele é muito pontual, né, nessas épocas de safra. É claro que alguns pontos eles têm um acúmulo muito maior, né, de caminhões transitando, principalmente nos portos que vão receber essa safra. Se nós considerarmos aí Cascavel, nós temos a base da Ferroeste, assim como em Guarapuava, que acaba sendo o porto seco, que recebe esse grão, e ele acaba convergindo bastante o trânsito de caminhões para esses portos, onde aumenta muito mesmo. Em determinados dias aumenta 1000% o fluxo de veículos nesses pontos. Mas esses locais são preparados para receber este grande aumento de fluxo, né? Mas ao longo de toda a nossa... Nós vivemos num estado em que a economia, né, é bastante agrícola. Então nós temos, né, uma safra muito grande, uma safra pujante, uma grande quantidade de área sendo colhida. E os caminhões cotidianamente eles vão, né, buscar essa safra lá na lavoura, levar para as cooperativas. Então é importante que os condutores desses caminhões, quer sejam eles os próprios agricultores que estão fazendo a colheita ou os contratados, né, eles têm em mente que o condutor do dia a dia, a sociedade de uma maneira geral, não está acostumado com esse aumento de pico, né, momentâneo, né, de veículos de carga na pista. Então é importante que esses caminhoneiros, os condutores desses veículos, tenham essa ciência, estejam sempre com a atenção redobrada, com foco na condução do veículo, né, de forma que eles não ofereçam risco aos demais condutores. E os demais condutores, que não são então os condutores, não, os motoristas desses caminhões, que são os motoristas dos automóveis, veículos de passageiros, enfim, também tem que ter um cuidado especial. Até porque, às vezes, nós vamos ter um condutor de um caminhão deste que não está habituado, acostumado a transitar na rodovia. Né, e eu como condutor no veículo leve, então eu também tenho que cuidar da minha segurança e da dele, que às vezes, inclusive, ele é um veículo que é lento, é mais lento do que um automóvel, e eu tenho que ter atenção redobrada, às vezes observar, né, de forma preventiva que ele vai fazer uma travessia da via, vai atravessar de um lado para o outro, né, porque ele está carregado com a safra, com o milho. Então é importante a atenção de todos os motoristas, não só do condutor do caminhão, mas também do condutor dos outros veículos em função deste, né, deste trânsito temporário. E sem dúvida nenhuma, quando eu faço uma previsão de deslocamento e eu tenho um cuidado antecipado, eu vou evitar um acidente, eu vou evitar uma situação de risco. E isso, né, é o que norteia o trânsito seguro. É claro que nós também temos que passar fazer uma lembrança sempre de comportamento ou de previsibilidade para os próprios agricultores, né? Então é sabido, todos sabem que não é permitido o trânsito de máquina agrícola na rodovia, né, de forma deliberada. Existe uma forma, né, embarcada, uma forma correta para fazer esse tipo de transporte. Então é nessa preocupação que o agricultor também tem que ter, até para ele não se expor, não expor um maquinário, não expor as pessoas a risco, porque isso gera responsabilidade. E os agricultores estão habituados. É claro que às vezes na ansiedade de aproveitar um tempo bom, ele, né, coloca a pressa à frente da segurança, e ele não pode fazer isso, né, porque senão ele traz um risco e às vezes um acidente, um prejuízo de uma vida humana. Isso não tem preço, não há safra que cubra isso. Então por isso que os agricultores também têm que estar preocupados, fazer sempre a travessia. É muito comum eles escolherem de um lado da rodovia e passar para o outro também para continuar a colheita, fazer essa travessia de forma segura, de forma clara, em pontos bem estabelecidos de visibilidade para os outros usuários da rodovia. Que certamente se todos nós tivermos esse cuidado, a safra vai passar, não vamos ter nenhum acidente, nenhum incidente, né, e que torçamos para que os agricultores consigam o lucro desejado, que é o fruto do seu trabalho, que cotidianamente está fazendo, assim como nós estamos fazendo no trabalho, porque é isso que se espera, mas com harmonia e com segurança até o final. Inspetor, qual que é a penalidade para quem utiliza, por exemplo, transportar os maquinários sem esses cuidados que o senhor está falando, por exemplo, não sendo carregado e sim utilizando as pistas de rolamento? O primeiro deles, a penalidade maior, inclusive, é a própria exposição de risco, né? Então, quando eu me envolvo em um acidente de trânsito em que eu provoquei esse risco, eu tenho a responsabilidade.
né? Vamos considerar que seja um acidente, que ocorra um acidente. Ocorra um acidente e gere danos materiais. De quem é a responsabilidade? Certamente será atribuída a quem deveria não poderia estar com aquele equipamento naquele local, naquele momento, e acabou provocando esse acidente e esse prejuízo. Mas quando a gente fala em cuidado para o proprietário dessa maquinaria, desse caminhão que não é acostumado a transitar na rodovia, né, nós pensamos muito na vida humana, né, e uma vida humana não tem preço. Né. É claro que com relação ao próprio Código de Trânsito, ele estabelece que onde é proibido, né, o trânsito de máquina agrícola, ela não pode transitar. Onde é facultado o trânsito de uma máquina agrícola, ele pode transitar desde que ele tenha os requisitos, né, atenda aos requisitos da legislação. Né? Então, uma máquina que extrapola a largura, né, de 2,60, o comprimento de um veículo, enfim, ele tem que ser transportado de forma transportada, numa prancha, num veículo próprio para esse tipo de transporte. Né? Ele tem que respeitar todas as características da via, ele tem que respeitar as limitações da via, então não é simplesmente pegar e colocar alguém em cima de um trator e tocar pela rodovia, porque ele gera responsabilidade. Daí o Código de Trânsito, ele proibindo o trânsito de máquina agrícola, ele tem a principal, além desse risco todo que a gente falou, de uma consequência de um possível acidente, né, ele também é passivo à retenção desse veículo, ao recolhimento dele, à remoção dele para um pátio. E aí gera remoção, custo de estadia, né, transtorno para retirar esse veículo, sem contar que ele teve uma interrupção no trabalho que ele estava fazendo de colheita, de transporte de grão. E é isso que ninguém quer. Por isso constamos que todos respeitem a legislação, respeitem o que está no Código de Trânsito, né? Respeitem inclusive aquela preocupação que todos têm com a segurança, porque certamente não vai ter problema nenhum. Essa safra, nós já temos notícias de acidentes ou está tranquilo na sua opinião, já que o senhor cuida desse trecho todo aqui até Cascavel? Não são comuns acidentes envolvendo maquinaria agrícola, né? Até porque não é comum mesmo nós temos máquina agrícola transitando na rodovia. E os nossos policiais, os nossos agentes de trânsito que estão fazendo a fiscalização, né, eles estão atentos a isso, até para coibir aqueles abusos, aquelas situações mais exacerbadas e que com um risco potencial. Então, houve sim, houve já interrupção de fluxo feito de maneira equivocada ao longo do trecho, mas não temos registros de acidentes. E isso fruto do cuidado que todos têm que ter, principalmente daquele que tem a responsabilidade direta sobre o implemento que está sendo transportado, que está sendo conduzido, ou o próprio caminhão que está transportando a safra.